Alô, este é o segundo vídeo da nossa série sobre casos gramaticais. Dessa vez nós vamos falar só sobre o caso nominativo. Vamos começar então revendo a definição que nós estamos usando aqui de caso gramatical. Nós estamos falando sempre aí de línguas em que há flexão de caso nos substantivos, adjetivos, etc. Portanto, então, a nossa definição de caso gramatical é a forma que uma palavra, ou seja, um substantivo, adjetivo, etc., a adquire ao exercer determinada função sintática. Então, nas línguas em que há flexão de caso, nos substantivos, pronomes, adjetivos, artigos e outras classes de palavras aí relacionadas, um caso, então, é determinada forma que uma dessas palavras adquire ao exercer determinada função sintática. Está, então, ligada a determinada função sintática. Muito bem, vamos aqui, então, começar a falar só sobre o nominativo. No caso nominativo, então, você tem que relacionar basicamente com a função de sujeito. Sujeito de um verbo em uma oração aí. Tá? E, consequentemente, também ao predicativo do sujeito. Porque em uma oração com predicado nominal, você estabelece meio que uma identidade entre o sujeito e o predicativo. Então, uma identidade, você está meio que equalizando os dois. Então, nada mais natural do que o predicativo vir no mesmo caso em que o sujeito vem. Então, é o que acontece aí. Em geral, a maioria das línguas faz isso, usa o caso nominativo tanto para o sujeito quanto para o predicativo do sujeito também. Em português, a gente tem aí o caso aí dos pronomes pessoais. Lembra que nós não temos flexão de caso em português, no geral, porém, naqueles pronomes pessoais básicos lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles, a gente encontra aí um resquício da flexão de casos. Nós temos o caso reto, que basicamente equivale ao caso nominativo, e o caso oblíquo, que seria o acusativo, dativo e outros casos. Então aqui, por exemplo, aqui no português, eu moro aqui, tu sabes o caminho, ela é minha amiga, nós vendemos roupas, vocês entenderam, eles trabalham juntos. Todos esses pronomes destacados aí são pronomes pessoais, na nomenclatura do português a gente chama de caso reto, mas equivale, na nomenclatura mais geral que se usa nas outras línguas, então equivale ao caso nominativo, ou seja, exercendo a função de sujeito da frase. Bom, então o caso nominativo, em geral, é a forma básica da palavra, ou seja, do substantivo, pronome, adjetivo, etc. Ou seja, é a forma de referência dada aí pelo dicionário, pelos glossários, etc. O que significa que a gente não precisa aprender o nominativo. Basicamente, se você consulta um dicionário para saber como é um determinado substantivo em uma língua que tem flexão de caso, aquela forma dada pelo dicionário é a forma que você vai usar como sujeito de uma oração, por exemplo. O nominativo ele já vem de graça, digamos assim. Ou seja, se você quer saber, por exemplo, como se diz casa em latim, você vai lá, pergunta para alguém que sabe latim, ou você consulta um dicionário e você vai obter que casa em latim se diz domus. Então aí você não precisa ir atrás de saber como vai ser o nominativo dessa palavra para usar como sujeito de uma frase. A própria forma domus, que é dada aí como referência, é o nominativo. Então do jeito que ela vem aí, ela já vem pronta para ocupar a posição de sujeito de uma oração. Outro exemplo, em russo, por exemplo, digamos que você queira saber como se diz pessoa em russo. Você vai lá, consulta o dicionário e você obtém que pessoa em russo se diz человек. Então aí você não precisa procurar saber qual é então o nominativo dessa palavra. Não, essa forma já é o nominativo. Já é o caso nominativo. Outro exemplo aqui agora de um adjetivo. Se você quer saber, por exemplo, como se diz bonito em grego. Consulta um falante da língua ou um dicionário, por exemplo, e você vai obter aqui bonito em grego é oreos. Ou seja, essa forma aí dada pelo dicionário é justamente a forma do nominativo. Bem prontinho para você usar aí, por exemplo, como um predicativo de um sujeito. Se bem que aí tem também a questão do gênero. Nesse caso aí vai ter a flexão de gênero também. Mas desde que você esteja se referindo a um substantivo masculino, é essa forma aí que você vai usar. Uma coisa importante é que nem sempre a equivalência vai ocorrer. A equivalência entre a forma dada pelo dicionário e a forma usada como sujeito de uma oração. Porém, não sei se dá para chamar de exceção, porque isso ocorre em línguas em que não há propriamente dita uma flexão do substantivo. Aqui eu estou dando como exemplo o japonês e o coreano, em que tudo aí se resolve por meio de partículas. O substantivo em si ele não se altera.
Então, por exemplo, se você for procurar como se diz gato em japonês, você vai obter que gato em japonês é neko. Essa é a forma base dada pelo dicionário. Para você colocar um gato como sujeito de uma oração, você vai precisar acrescentar a partícula correspondente. Então aqui, neko ga seria então a forma do nominativo, por assim dizer. Mas, de novo, isso eu não sei se dá para chamar exatamente de exceção, porque essas línguas, o substantivo não tem exatamente uma flexão, né? Tudo aí é resolvido por meio das partículas que a gente acrescenta depois do substantivo. Então, além das funções básicas, né, de sujeito e predicativo do sujeito, em algumas línguas a gente encontra o nominativo usado em algumas outras funções, como por exemplo, predicativo do objeto, usado com preposições ou posposições, né? Porque em geral, línguas em que há flexão de caso, as preposições exigem um caso diferente do nominativo. Mas em algumas línguas não, em algumas línguas a gente encontra a forma do nominativo usada com preposições ou posposições. E também o objeto direto indefinido ou genérico, né? Algumas línguas vão usar aí casos diferentes para o objeto direto, dependendo aí se é definido ou indefinido, ou se é genérico, ou às vezes um partitivo, alguma coisa assim, né? Então, às vezes a gente encontra o caso nominativo também marcando o objeto direto em algumas línguas. Vamos ver então alguns exemplos, começando aí pela função de sujeito. Bom, exemplos de caso nominativo na função de sujeito é o que não falta, né? Toda língua que tem flexão de caso vai ter aí infinitos exemplos de caso nominativo na função de sujeito. Aqui vamos ver uma frase aqui, ó. As crianças estão dormindo, em algumas línguas. Começando aqui pelo latim, ó. Pueri dormiunt. No polonês, dzieci śpią. No albanês, wmiet po flen. No húngaro, a gyerekek alszanak. No alemão, die Kinder schlafen. No grego, ta peziaki monde. No turco, çocuklar uyuyor. No grego antigo, hoi paides kateudusin. E no esperanto, la infanoi dormas. Todos esses exemplos aí é a mesma coisa. Pueri, dzieci, wmiet, a gyerekek, die Kinder, ta peziá, çocuklar, hoi paides, la infanoi. Em todos esses exemplos, né, as palavras estão no caso nominativo, porque estão exercendo a função de sujeito da frase. Vamos ver agora alguns exemplos de caso nominativo na função de predicativo do sujeito. E aí temos duas possibilidades, né? Ou o predicativo é um adjetivo, a gente está atribuindo uma qualidade a um ser, ou o predicativo vai ser um substantivo, e a gente está estabelecendo uma identidade. Vamos começar aqui pelos adjetivos. A frase de exemplo é eu estou feliz. No latim nós temos laetus sum ou laeta sum. Laetus masculino, laeta feminino. Sum aí é o verbo de ligação, né? Na primeira pessoa do singular, eu sou ou eu estou. E aqui, então, eu sou feliz ou eu estou feliz. Próximo aqui é o polonês, né? A mesma frase. Eu sou feliz, né? Jestem szczęśliwy para o masculino ou jestem szczęśliwa para o feminino. No húngaro, boldog vagyok. Aqui vagyok é o verbo de ligação, né? Na primeira pessoa do singular. Não, eu sou ou eu estou. Boldog, o adjetivo feliz. Aí também no caso nominativo. No grego, ime charumenos no masculino, ime charumeni no feminino. Ime é o verbo de ligação na primeira pessoa do singular, eu estou. E charumenos ou charumeni é o adjetivo, no caso nominativo. No grego antigo, bem semelhante, né? Makarios eimi ou makaria eimi. Makarios, masculino, makaria, feminino. Eimi é o verbo de ligação na primeira pessoa do singular. No esperanto, mi estas felicia. Aqui a gente tem o mi, que é o pronome pessoal de primeira pessoa, porque o verbo no esperanto não tem flexão de pessoa, né? Estas pode ser usado para qualquer pessoa. Então aqui é necessário usar o pronome, né? Mi estas felicia. Temos exceções? Temos algumas exceções para essa regra, né, de usar o caso nominativo como na função de predicativo do sujeito. Por exemplo, no alemão, a gente diz ich bin glücklich, essa mesma frase, né, eu estou feliz ou eu sou feliz. Glücklich não é o nominativo, tá? É a forma base dada no dicionário, e aí no caso do alemão, os adjetivos, né, não são dados na forma do nominativo, eles são dados na forma base, sem flexão nenhuma, e aí a flexão vai ocorrer apenas na função atributiva. Na função predicativa aqui, ele vem na forma base, não é o nominativo, tá? No russo acontece algo parecido, porém não é a forma base, é uma forma reduzida. No russo os adjetivos são dados na forma nominativa, que a gente vai usar só quando tem a função atributiva. Então aqui os exemplos, ó, ja szczęśliw no masculino e ja szczęśliwa no feminino. Então szczęśliw é uma forma reduzida. O adjetivo completo é bem parecido ali com o polonês, né? Szczęśliwej no masculino, szczęśliwaja no feminino.
Porém, nesse caso aqui, como predicativo, tem essa forma reduzida, que a gente corta, né, o radical, por assim dizer, no masculino e acrescenta a no feminino só. E o finlandês, a gente encontra duas possibilidades, ou o predicativo no nominativo ou o predicativo no partitivo. Isso vai depender muito aí daquilo que se queira expressar, tá? Mais ou menos você pode entender que o nominativo nesse caso indicaria o verbo ser, a noção de ser, e o partitivo indicaria a noção de estar. Tá? Não é tão simples assim, tá? É bem mais complexo do que isso, tem a ver também com a natureza aí do sujeito e tal. Tá? Mas basicamente aqui, ó, se você disser väsion kuuma, usando o nominativo, você está dizendo que a água, em geral, né, toda a água é quente. Né? A água é quente. Já se você diz väsion kuuma, no partitivo, você está dizendo que a água está quente. Tipo, a água do chuveiro, a água da chaleira, alguma coisa assim, está quente. Tá? Nesse caso aí, a primeira frase com o nominativo não faz sentido, né, porque não corresponde à realidade. Mas aí só realmente um exemplo aí para ver como se distingue. Quando a gente falar do caso partitivo, a gente vai ver isso aí com mais detalhes. Vamos ver agora exemplos de caso nominativo na função de predicativo do sujeito, agora exercido por substantivos. Ou seja, estabelecendo aí uma identidade, né, entre dois seres. A primeira frase aqui, magister est. Magister, professor. Est é a terceira pessoa do singular do verbo ser ou estar. Né? No caso aqui é ser, a gente está falando de substantivos. Né? Então, é professor, ou melhor, ele é professor. Né? Fica subentendido o ele. O latim, raramente a gente usa os pronomes pessoais no caso de sujeito, né? Porque o verbo ele é bem claro aí com relação aos sujeitos. A flexão verbal do latim indica claramente o sujeito, então não é necessário você colocar um pronome aí na função de sujeito. Aliás, nem existem pronomes pessoais de terceira pessoa no latim. Quando é necessário fazer alguma referência, a gente usa os pronomes demonstrativos. No húngaro, temos et tanar. Aqui a gente não tem verbo, né? É o pronome de terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? Et tanar quer dizer um professor ou uma professora também, né? Então, aqui a gente não tem o verbo. Et tanar, está realmente fazendo uma equivalência, né? Ele, um professor. Como se tivesse um sinal de igual aí no meio, né? Aí a gente entende por que se usa o caso nominativo para o predicativo, né? Você está equalizando duas coisas, né? São iguais, então vem aí no mesmo caso, né? Agora no alemão é a ist Lehrer, a mesma frase, né? Ele é professor. No grego nós temos είναι δάσκαλος, que é a forma mais normal, né? Είναι é a forma da terceira pessoa do verbo. Então o pronome na posição de sujeito aí é dispensável. Porém, no grego a gente pode colocar no grego moderno a gente pode colocar os pronomes, né? Até porque nesse caso, né, o ine também pode ser plural, né? Então às vezes é necessário você colocar o pronome para distinguir se é singular ou plural. Se bem que aqui não seria tão necessário porque δάσκαλος é singular, então não teria como interpretar como plural essa frase, né? Porém você pode dizer είναι δάσκαλος sem o pronome ou αυτός είναι δάσκαλος com o pronome. Mas o importante é que tudo vem no caso nominativo. No grego antigo, διδάσκαλος εστιν. O grego antigo também não usa os pronomes em geral, tá? A não ser que você queira fazer um destaque, uma ênfase, um contraste, alguma coisa assim. Os pronomes pessoais quase não são usados mesmo, porque o verbo é bem claro na indicação de quem é o sujeito. Estin é a terceira pessoa do singular, não tem o que discutir aí. Então aqui também fica subentendido o ele, né? Ele é professor. No Esperanto nós temos li estas instruisto, tranquilo aqui, né? No turco é uma construção semelhante à do húngaro, ó. O bir öğretmen. O é o pronome de terceira pessoa do singular, ele ou ela. Bir öğretmen quer dizer um professor ou uma professora. Tudo aí no caso nominativo. No russo, on uchitel. Aqui também não temos verbo de ligação, simplesmente ele, professor. On uchitel. No tcheco é bem parecido, on je uchitel, porém aqui a gente tem o verbo de ligação, né? Je. Temos exceções para isso? Sim, temos exceções. Em algumas línguas a gente encontra o predicativo do sujeito expresso por casos diferentes. O exemplo mais comum aí é o do polonês, né? On jest nauczycielem. Ele é professor, a mesma frase, porém nauczycielem não é o caso nominativo, é o caso instrumental. É como se a gente estivesse dizendo ele é como um professor, ele funciona como um professor, alguma coisa assim. Porém, nem sempre isso acontece. Olha aqui o próximo exemplo, ó. Lew jest zwierzęciem. Aqui a gente tem a frase o leão é um animal. Tá? Nesse caso aí, como no anterior, né, o predicativo vem no caso instrumental.
Porém, quando é assim, ó, tanto o sujeito quanto o predicativo são expressos por substantivos, além de dizer dessa forma, a gente pode usar uma outra construção. Ou seja, em vez de colocar o verbo, a gente coloca o pronome demonstrativo, to, e aí sim o predicativo vem no caso nominativo. Então aqui a gente teria, ó, lev to zwierzę. As duas frases são equivalentes. Lev jest zwierzęciem, com o instrumental, ou lev to zwierzę. Outra exceção aí é o japonês, né, que a gente não tem a forma do que seria o nominativo na função de predicativo. Mais uma vez, não sei se dá para chamar de exceção, né, porque o japonês não tem flexão nominal propriamente dita. Tudo é feito por meio de partículas e nesse caso não se usa partícula nenhuma, né. Sensei desu, ele é professor. Sensei é a forma base e não a forma que a gente usa na posição de sujeito. Vamos ver agora alguns exemplos de coisas que não são muito normais, né, quando a gente fala de nominativo. Aqui falando de coisas que ocorrem em línguas específicas, tá? Primeiro aqui a gente tem a forma do nominativo usado como predicativo do objeto, especificamente no Esperanto, né? Olha o exemplo aí. Li farbis la pordon flava. Ele pintou a porta de amarelo. Tá? Esse flava está relacionado aí à porta, né, pordon, porém ele não faz parte do objeto, tá? Ele é um predicativo do objeto, mas ele está destacado, ele vem aí no caso nominativo. La pordon está no caso acusativo, porém flava vem no caso nominativo. Então essa frase aí quer dizer, ele pintou a porta de amarelo. Vamos comparar com uma frase muito parecida aqui, ó. Li farbis la pordon flavan. Agora aqui a gente tem, ó, la pordon flavan é o objeto direto. Então ele pintou a porta amarela. Li farbis la pordon flava quer dizer que ele pintou de amarelo a porta. Já li farbis la pordon flavan quer dizer que ele pintou o quê? A porta amarela. Então aí tem o uso do nominativo versus o uso do acusativo para distinguir esses dois tipos de frase. Isso porque o Esperanto é super facinho, né? Um outro exemplo aqui da forma do nominativo usado como predicativo do objeto, no turco, ó. Onlar onu başkan seçtiler. Onlar é o sujeito, eles ou elas, né? Seçtiler é o verbo, elegeram. Onu é o objeto direto, ele ou ela. Başkan está na forma do nominativo e vem aí como um predicativo do objeto. Então, onlar seçtiler, eles elegeram. Onu, ele, başkan, como presidente. Então esse başkan, apesar de estar se referindo ao onu, ele não vem no caso acusativo. Aliás, o turco tem o acusativo definido, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora alguns exemplos de nominativo, da forma do nominativo sendo usada com preposições ou posposições. Como eu falei, isso não é muito comum. Em geral, as línguas que têm flexão de caso usam um caso diferente do nominativo para preposições. Porém, a gente encontra isso em algumas línguas. Mais especificamente aqui no Esperanto, ó. Li laboras kun sia frato. Kun é uma preposição, sia frato está na mesma forma do nominativo, tá? Não vai usar o acusativo aqui. Então, ele trabalha com seu irmão. Outro exemplo aqui, la gato saltas sur la tablo. O gato pula, né, está pulando sobre a mesa. Aqui, sur indica uma localização. Sur la tablo, sobre a mesa. Ou seja, ele está sobre a mesa e está pulando. O Esperanto faz uma coisa interessante. Quando a preposição tem o sentido básico, a gente usa ela com a forma do nominativo, como está aí, ó. La gato saltas sur la tablo. O gato está sobre a mesa e ele está pulando. Porém, se a gente quiser acrescentar uma ideia de movimento, né, uma ideia de deslocamento mais assim de coordenadas geográficas, por assim dizer, né, porque você está pulando e está se movimentando, né? Mas enfim, uma mudança de lugar, uma mudança de posição, a gente usa o caso acusativo. Olha essa aqui, ó. La gato salta sur la tablon. Aqui mudou o sentido. Aqui está dizendo que o gato está pulando para cima da mesa. Ele estava em outro lugar e aí ele pulou e como resultado disso ele vai parar em cima da mesa. Tá? Então o Esperanto tem essa distinção que é bem interessante e que meio que herdou isso das línguas indo-europeias. A gente encontra isso bastante nas línguas da família indo-europeia, desde o latim, grego até as línguas modernas como o alemão, por exemplo. Outro exemplo agora no húngaro. Ohrid alatt laktak. Ohrid é a ponte, está na forma do nominativo. E aí alatt é uma posposição, que quer dizer embaixo, embaixo de, né? Ohrid alatt, embaixo da ponte. Então eles moram embaixo da ponte. Ohrid alatt laktak. Vamos ver agora exemplo do caso nominativo, ou da forma do nominativo, expressando um objeto direto indefinido ou genérico. Estamos falando especificamente do turco, né? Olha o exemplo aí, ó. Kitap okurum. Kitap é livro, na forma aí do nominativo. Okurum
eu leio. Esse do final indica claramente a primeira pessoa do singular como sujeito. Então, eu leio livro, seria a tradução literal. Porém, nesse caso, o sentido da frase é eu leio livros. Tá? Livros aí em geral. Por quê? Kitab é o objeto direto de okurum. Porém, ele não vem no caso acusativo, ele vem no caso nominativo. Apesar de ser um nominativo, não pode ser o sujeito da frase, porque o sujeito é a primeira pessoa do singular, é eu, né? Fica expresso aí pela terminação do verbo. Então, uma frase como essa, no turco, tem o sentido aí de um objeto direto indefinido ou genérico. Eu leio livros. Aliás, aqui é um caso de objeto direto genérico. Para ter um objeto direto indefinido, a gente precisa acrescentar o artigo indefinido, que é bir. Olha o exemplo aí, bir kitap okuyorum. Okuyorum é eu estou lendo. Então, eu estou lendo bir kitap, um livro. Aqui também, kitap é a forma do nominativo, porém aqui está exercendo a função de objeto direto. Para efeito de comparação, vamos ver como ficaria aqui um objeto direto definido. Kitabı okuyorum. Quer dizer, eu estou lendo o livro. Kitabı é a forma do acusativo definido no turco. Quando o objeto direto é definido, a gente usa essa forma. Então, olha a diferença. Kitap okuyorum, eu leio livros em geral. Kitabı okuyorum, eu estou lendo o livro. Muito bem, esse é então o caso nominativo. O que você tem que lembrar é que o caso nominativo equivale à função de sujeito e, consequentemente, também predicativo do sujeito. E aí, em línguas específicas, a gente pode encontrar outras funções também, que a gente viu, mas lembra que isso só em algumas línguas específicas. Em geral, em termos gerais, o que vale aí no geral, para todas as línguas, é que o caso nominativo vai estar associado à função de sujeito e predicativo do sujeito. Bom, por enquanto é isso aí. No próximo, nós vamos falar sobre o caso acusativo. Até a próxima!